Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo privilégio de ser o mensageiro da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Obrigado por ter me escolhido sem merecer. Desde a minha infância que eu tenho ouvido Tu falar comigo, dizendo que eu sou Teu. Então, Pai, eu sou grato a Ti pelo privilégio de Te servir, Te adorar e a certeza de que um dia irei morar eternamente contigo. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos que estão despertados, acordados ainda esta hora, e aqueles que verão esta live amanhã, depois, eu me sinto honrado por Deus. Eu sou grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus por ter nascido no tempo que Ele determinou e por ter sido escolhido por Ele, eu tenho certeza, desde o ventre da minha mãe, porque Ele falou comigo ainda muito jovem, muito criança, 5, 6 anos de idade. Deus me visitou de noite, me chamou pelo meu nome e disse que eu sou dele. Queridos, refletindo na expressão do privilégio da escolha, eu entendi à luz da Bíblia que Deus tem os seus escolhidos. Vejamos o que diz a Bíblia, Isaías 42, 1 a 8. Está escrito assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado. Até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vemos aí uma declaração de Deus. E Jesus confirma essa declaração quando ele está falando para o povo lá, através de Mateus, que escreve no capítulo 12 e verso 18, ele declara: porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mais uma vez, Jesus se expressa em João, capítulo 15, versos 15 e 16. Disse Jesus aos discípulos: já não vos chamarei de servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí ele afirma: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Observar, amados, que Jesus escolheu exatamente aqueles que foram enviados por Deus. E você vê isso em João 6, 37 a 39, quando o próprio Jesus declara: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Está escrito, e foi escrito pelos profetas. Veja João 6, 45, 51. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desci dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Observe quando da conversão de Paulo, Saulo ia a Damasco para perseguir o povo de Deus. Deus teve um encontro com ele, deixou ele cego. Paulo não viu Jesus, ele ouviu uma voz e viu uma luz e as instruções de que deveria fazer a partir daquele momento, mesmo estando cego. E Deus aparece a Ananias em visão e manda que ele vá ao encontro de Paulo. Ananias temeu, porque a fama de Saulo era de que era perseguidor, já tinha prendido muitos. Leia Atos 9, 11 a 18. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, verso 15 e 16, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias não queria ir, temeu, mas Deus disse, você vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha, Deus escolheu um perseguidor, Saulo, um homem da lei, mas foi exatamente ele a quem Deus escolheu para trazer o seu testemunho diante dos gentios. E Paulo
Ao escrever aos Romanos, Paulo testifica dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escolheu, chamou, predestinou, justificou e glorificou. Deus, na sua onipotência, manda em tudo, Ele fez tudo, Ele criou tudo. Escolheu quando, pastor? Quando foi que Deus escolheu? A Bíblia traz um relato, eu poderia citar aqui 5 nomes entre profetas e o próprio Paulo, que foram escolhidos muito antes até de haver nascido. Jeremias, Deus disse para ele assim: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te chamei e te dei às nações por profeta. Veja bem, antes que fosse formado no ventre de sua mãe. Leia Jeremias 1 e 5. Paulo foi chamado desde o ventre. Paulo declara, leia Gálatas 1 e 15. Sansão, antes de ser concebido, porque sua mãe era estéril, a sua mãe era estéril, mas antes de ser concebido, Deus falou com Manoá e disse que sua mulher daria um filho e ele seria chamado Nazireu de Deus. Juízes 13, 1 a 5. Amados, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás à luz a um filho. Foi assim que Deus falou com a mãe de Sansão. Falemos de Isaías. Isaías foi escolhido no ano em que morreu Uzias, e ele diz lá em Isaías 6, 1 a 10, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ali Deus chamou: a quem enviarei? Ele disse: a mim, envia-me a mim. João Batista veio como a voz que clama no deserto, conforme Isaías. Já Malaquias, no capítulo 3, verso 1, Malaquias profetiza assim: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de ti. João Batista, a voz do que clama no deserto, preparai e abrir os caminhos. João Batista, profetizado o seu nascimento lá, através do profeta Malaquias e o profeta Isaías. Queridos, assim a Bíblia nos prova que Deus escolhe quem Ele quer. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29. Paulo diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação. Você tem uma vocação. Deus te chamou para uma obra. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, nem poderosos, nem sábios e nem nobres. Não são muitos deles,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Talvez você esteja dizendo assim, esse pastor é louco, uma hora dessa falando. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Alegremos-nos, amados. Paulo escreve para que tenhamos ânimo. Leia Efésios 1, versos 3 a 8, quando Paulo escreve assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que, assim mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para quê? Para louvor da glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Queridos, saiba que fomos eleitos, fomos feito herança para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11 e 12. Está escrito assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Deus não pediu permissão a ninguém para escolher você. Deus não pediu permissão a ninguém para me escolher. Mas Ele me escolheu pelo seu beneplácito, pela sua vontade, pela sua soberania, pelo seu propósito próprio. Amados, cantemos como Paulo. Paulo nos escreve, e este trecho para mim é de muito regozijo quando ele escreve assim, Romanos 8, 31 a 39. Aí ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Aí Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Regozijemo-nos. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Paizinho querido, obrigado por esta palavra. Agora, Pai, despede-nos em paz para um sono reparador. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Dá-nos um sono, uma noite tranquila e um despertar para um novo amanhecer, se assim é a Tua vontade. Pai, estamos aqui, aguardando a Tua volta, através do Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. Leva-nos, Senhor, à sala do trono, mostra-nos a Tua beleza, queremos ver a Tua face, breve, porque sabemos que seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos e estaremos contigo para todo sempre. Amém. Curve sua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Dorme em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.